Ainda em pé, em reverência à palavra do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 9. Romanos fica depois de Atos dos Apóstolos. Quem encontrou diz amém? Amém? Romanos capítulo 9, a partir do versículo 6. Amém, Jesus. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Amém. Glória a Deus. Podem sentar? Amados queridos irmãos, estamos aqui nesta noite, estamos na campanha Meu Projeto de Vida com Jesus. Os que estão aqui nesta noite, eu quero perguntar quantos estão fazendo essa campanha no sinal da sua mão. E mesmo você que não está fazendo a campanha, mas vai receber esta oração e esta unção especial. E eu creio que vai se cumprir em você a parábola dos trabalhadores. Aquele que chegou primeiro vai receber o mesmo galardão daquele que chegou no final. Eu creio nisso e eu sei que bênçãos virão sobre a tua vida em nome de Jesus. Nós estamos em um ministério que Jesus opera milagres, que Jesus opera sinais e maravilhas, independente de quem esteja ministrando, porque na verdade quem ministra neste lugar se chama Jesus Cristo. E Ele fez uma promessa quando esta igreja foi fundada. Quando essa igreja foi fundada, o Senhor disse o seguinte: todas as vezes que as portas dessa igreja estivessem abertas, Ele estaria aqui dentro para operar na vida daquele que cresce no nome dEle. Eu tenho muita certeza que aqui nessa noite se encontram homens e mulheres de fé. E aonde existe fé, o milagre também acontece. E se você vem aqui nessa noite na preocupação, porque alguém não está, ou a missionária Elizabeth não se encontra, ou o pastor Altair não se encontra, pronto, eu não vou receber meu milagre. Eu tenho uma novidade para te contar. O dono do milagre está aqui neste lugar. E o dono do milagre se chama Jesus Cristo. E se você crer nesta noite, o seu milagre vai chegar. E se você concorda com essa palavra, levanta a mão para o céu e glorifica o nome do Senhor. Amados queridos irmãos, o apóstolo Paulo aqui nessa passagem, ele diz algo para os romanos, que nem todos que são de Israel são israelitas. E não existia nada melhor e nada mais gratificante para alguém naquela época ser chamado de israelita. Sabe por quê? Porque a nação israelita, se você for ler o Velho Testamento, você vai observar que a nação israelita foi constituída de homens e mulheres vitoriosos. Aleluia! Aleluia! Pessoas que não tinham um super-homem fictício. Eles não tinham um herói fictício. Por exemplo, os israelitas, os pais israelitas poderiam muito bem sentar com seus filhos e contar a história de um homem chamado Davi, que com apenas algumas pedrinhas ele derrubou um grande gigante. Aleluia! E todo judeu, todo israelita, ele tem este orgulho de saber que na descendência dele existiram heróis na fé. Aleluia. Existia um homem chamado Moisés, que com o seu cajado ele estendeu sobre o mar vermelho, e o mar vermelho se abriu de um lado ao outro e o povo passou. Existiu em Israel um homem chamado Elias, um profeta de Deus, e antes dele subir aos céus em uma carruagem de fogo, chegou 3 homens, 3 capitães de 50 soldados, e eles foram consumidos com fogo. Depois disso ele subiu aos céus em uma carruagem de fogo.
Isso tudo na descendência de Israel. Olha só o orgulho de uma pessoa israelita, de saber que na sua linhagem, pessoas do seu próprio sangue tiveram uma experiência tremenda com este Deus. Diremos então do seu patriarca chamado Abraão, que Deus falou para ele: agora você vai pegar o teu filho, esse que eu te dei, essa promessa que eu fiz e cumpri. Você vai pegar o seu filho e vai subir ao monte Moriá e vai oferecer teu filho como sacrifício a mim. E aquele homem chamado Abraão subiu, mas ele cria que mesmo que seu filho morresse ali, a promessa do Senhor não seria acabada ali. Ele cria que mesmo que seu filho morresse ali, Deus era capaz de fazer seu filho ressuscitar novamente. E ele, quando levantou o seu cutelo para matar o seu filho, o anjo bradou e disse: Abraão, não faça isso. Eis ali o cordeiro. Abraão não subiu com nenhum cordeiro. Abraão subiu simplesmente com seu filho Isaque para o monte. Ele não levou nada mais além de lenha e Isaque. Mas quando ele chegou lá em cima, ele encontrou com um Deus chamado Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão. E mesmo na hora da dificuldade, na hora da provação, o Senhor está testando você, ele fala assim: chega, meu filho, você que é aprovado, aqui está a providência que eu tenho para você. Mas o que Paulo diz, queridos irmãos, é que não são aqueles de descendência genética que são considerados israelitas. Paulo diz o seguinte no versículo 8: não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência de Deus. Aleluia, Jesus. Então esta palavra hoje é para animar a tua fé e para saber que você serve este mesmo Deus que operou na vida daqueles homens no passado. E aqui nos diz que hoje nós somos contados como descendência de Abraão. Porque hoje nós fomos gerados não pela semente corruptível, mas nós fomos gerados pela semente que não se acaba. Nós fomos gerados pela palavra de Deus. E quando a palavra do Senhor penetrou em nosso coração, veio aquela fé, veio o arrependimento, e nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E a Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, que Deus deu o direito de serem chamados filhos de Deus os que crerem no seu nome. E se você nessa noite crê no nome do Senhor Jesus Cristo, você é considerado um filho de Deus. Você é considerado um herói da fé. E nesta noite receba essa palavra como amo para a tua vida. Quem concorda comigo que Deus tem projetos? Levante a mão. Querido, se você tem projeto, Deus tem muito mais. Só que tem detalhe: os projetos de Deus para serem executados, Ele não vai vir do céu para executar. Ele vai ter que usar você. Ele vai ter que me usar. O projeto de Deus era tirar o povo de Israel do Egito. Ele teve que usar um homem chamado Moisés para fazer execução, para executar aquele projeto. É verdade, Jesus. Muitas vezes o engenheiro não sabe nem mexer uma massa. Para que o projeto de um engenheiro saia do papel, é necessário a presença de construtores. Quem concorda diz amém.